Bem, então a fase de planejamento, claro, como todas as outras fases, deve ser devidamente documentado. Então eu preciso ter um documento que expresse o planejamento da auditoria. Tanto porque serve para antecipar o que virá à frente, quanto à execução, né, aos testes, né, aplicação da metodologia da auditoria, para que direcione os esforços, para que se saiba o tempo que vai se executar esse trabalho e também que sirva como instrumento de supervisão. Quando eu tenho uma equipe de auditoria, normalmente aquele mais experiente, ele se torna uma espécie de supervisor. Inclusive pode ser nomeado formalmente um supervisor da auditoria. Então ele vai ajudar no planejamento, vai orientar o planejamento e durante a execução, tendo o planejamento como referencial do que vai ser feito, quando vai ser feito e quem vai fazer, ou seja, dentro da equipe da auditoria, ele vai usar o planejamento como instrumento de controle, como instrumento de supervisão para acompanhar a qualidade do trabalho. Então eu trago aqui, eu havia citado na unidade anterior, aquelas instituições internacionais que são responsáveis pelas normas de auditoria interna. E eu trago aqui uma das instituições que é o IAA, o Instituto de Auditores Internos, e algumas normas que estão ligadas à fase do planejamento. O material dessas normas está disponível na nossa biblioteca, né, na plataforma. Então, vocês podem ter acesso e ler todas as normas do IAA. Eu vou trazer aqui algumas que estão relacionadas a essa fase que nós estamos estudando, que é o planejamento. Então, é a norma 2010, que fala sobre planejamento e diz o seguinte: o termo traduzido para o português ficou o executivo-chefe da auditoria, ou seja, seria o dirigente, seria o líder, né? Seria o assessor, o coordenador, o secretário, que nome se dê, né? Então, o chefe da auditoria deve estabelecer um plano baseado em riscos para determinar as prioridades da atividade da auditoria interna, tá? De forma consistente com as metas da organização. Então, o que acontece? Aqui ele está falando do planejamento estratégico da auditoria, ou seja, foi aquele que eu mencionei na unidade anterior, aquele planejamento feito para o próximo ano. Então, nós estamos agora em 2020, para cumprir essa norma, o que eu teria que fazer? Para 2021, estabelecer um plano de auditoria que cubra o ano inteiro. E aí eu posso estabelecer, dentro de normas, que até novembro, por exemplo, até 30 de novembro, seja aprovado esse plano. Tá? Bem, esse plano ele vai determinar quais objetos, quais processos, né, serão auditados durante o ano de 2021. E lá vai considerar, olha, nós temos, por exemplo, 20 auditores, cada um vai trabalhar, digamos, 1.200 horas durante o ano, 20 vezes 1.200, tenho 24 mil horas de auditoria. Isso vai estar lá nesse documento. E aí eu digo, olha, para fazer uma auditoria eu preciso de, por exemplo, 3.000 horas para executar uma auditoria. Então, eu provo por A mais B que se eu preciso de 3.000 horas para fazer uma auditoria e eu tenho 24 mil horas à minha disposição, eu consigo fazer 24 por 3, 8 auditorias. Então eu poderia programar 8 auditorias. Esse é um documento que até protege a unidade de auditoria de uma certa forma. Por quê? Porque depois o gestor máximo pode dizer assim, não, mas eu quero uma outra auditoria. E aí você pode dizer, olha, mas eu tenho esses recursos aqui, 24 mil horas. Cada auditoria 3.000 horas, são 8 auditorias. Quais são as possibilidades? Ou o senhor me adiciona mais horas, ou seja, manda mais gente, ou paga hora extra, por exemplo, ou então muda o plano, tira uma auditoria e coloca aquela que está sendo demandada. Mas isso tudo só pode ser feito quando eu tenho um bom planejamento, bem detalhado. Bem, a outra parte, uma vez definido o que eu tenho disponível, quantas horas de auditoria eu posso fazer e consequentemente o número de auditorias que eu vou poder executar, vamos agora para o próximo passo, que é escolher quais auditorias serão feitas. E isso não poderia ser feito de forma subjetiva, ou seja, não pode ser influenciado pelos gestores, não pode ser mera opinião da equipe ou do chefe da auditoria,
mas deveria fluir de uma análise bem objetiva. Então, por exemplo, eu verifico que eu tenho 100 objetos auditáveis dentro do universo aí da Secretaria de Saúde. Né? Isso é possível identificar, por exemplo, no caso do Conselho, a partir do Plano Estadual de Saúde. Então, esse plano tem lá todos os objetivos, as metas. Então, ali está o escopo do trabalho dos senhores. E aí tem que avaliar. É possível fazer fiscalização em tudo? Se for, tudo bem. Mas se não for possível fazer, ou como vai ser feita essa fiscalização? Em algumas aqui basta uma atividade, né, basta uma checagem logo. Mas algumas aqui nós queremos fazer uma auditoria, uma coisa mais elaborada. E eu não tenho estrutura para fazer auditoria em tudo. Então, eu vou definir quais são os elementos que serão prioritários no trabalho da auditoria. E isso vem a partir do estudo de riscos. Parece uma coisa complicada, mas durante a aula na plataforma a gente pode discutir isso com mais profundidade. Mas basicamente eu teria que, conhecendo o escopo, ou seja, o universo do trabalho, vou chutar aqui 100 processos auditáveis, e aí eu teria que avaliar cada um desses objetos sob a perspectiva, por exemplo, da materialidade. Há processos que envolvem mais recursos orçamentários, financeiros, outros menos. Daria uma pontuação para eles. Alguns são muito relevantes para o cumprimento dos objetivos, né? Como eu mencionei na anterior, estamos vivendo um tempo de pandemia. Muito provavelmente, né, no momento que começar uma campanha de vacinação, seja altamente relevante essa atividade, porque, né, tem um grande impacto, inclusive na economia local, né? A imunização das pessoas. Talvez não envolva grande monta de recursos comparado com outros processos, mas tem uma relevância muito grande, né? Eu tenho também a avaliar a questão do risco. São processos que são mais suscetíveis a desvio de recursos, pela história que nós temos, né? Seja, né, das investigações dos órgãos de controle. O próprio Tribunal de Contas muitas vezes é um bom indicador para determinar o estudo de risco desses processos. Então eu teria, na verdade, uma matriz. Eu vou disponibilizar na base uma matriz, um exemplo de matriz, para que possa ser utilizado para escolher os elementos que serão prioritários dentro do planejamento da auditoria. Tá? E isso é um trabalho que é feito pelo menos uma vez por ano e pode ser revisado no curso do ano, sem problema algum. Tá? Bem, nós temos ainda uma outra norma que é a 2200, que traz o tema planejamento do trabalho da auditoria interna. Então, não confundir com essa que eu acabei de mencionar. Essa que eu acabei de mencionar é o planejamento estratégico da auditoria, feito para o ano, que vai determinar qual recurso nós dispomos, o que nós precisamos, até em termos de treinamento, se for necessário, quantas auditorias poderão ser feitas e quando elas serão feitas. É isso que que deve conter, no mínimo, dentro de um planejamento anual, planejamento estratégico da auditoria. A 2200 do IAA fala, na verdade, um outro tipo de planejamento, um outro nível. Eu vou ler aqui o texto, diz o seguinte: os auditores internos, veja que não é mais o executivo-chefe, não é mais o chefe da auditoria. Os auditores internos devem desenvolver e documentar um planejamento para cada trabalho de auditoria, incluindo objetivos, o escopo, o prazo e a alocação de recursos para o trabalho. O plano deve considerar estratégias, objetivos, riscos da organização que sejam relevantes para o trabalho. Então, na 2200, o que ele está dizendo? Ele está falando daquela auditoria, como eu mencionei. Se eu tenho 8 auditorias planejadas para o ano, cada uma dessas auditorias, depois, eu terei que fazer um planejamento específico para aquela auditoria. E aí, quem faz esse planejamento já não é mais o chefe da auditoria, são os auditores internos, a equipe de auditoria. Então, se eu planejei 8 auditorias e dividir o grupo de auditores em 8 grupos, por exemplo, e aí cada um vai ficar responsável por uma auditoria, cada grupo vai ter um líder e vai me apresentar, imagina que eu seja o chefe executivo da auditoria, vai me apresentar um planejamento do seu trabalho.
ali vai estar determinado esses elementos que aqui eu mencionei, objetivo, escopo, prazo e alocação de recursos. Vai me dizer o que se pretende fazer em termos de análise naquele objeto a ser auditado. Esse é o planejamento previsto na norma 2200. Né? E aí vem a 2210, a 2220, que vai detalhar os objetivos, o escopo, isso tudo vai estar disponível na plataforma, caso queiram aprofundar. E aí vejam que existe agora um terceiro documento do planejamento. O primeiro é o planejamento estratégico para o ano, feito pelo chefe da auditoria. O segundo documento, na 2200, é o planejamento de cada trabalho, ou seja, é aquele que dá o pontapé inicial da auditoria. É o que vai dizer quais são os objetivos, né? Quando é que se pretende fazer o trabalho. Ou seja, é como se fosse um contrato inicial com o próprio chefe da auditoria para dizer, olha, nós vamos por esse caminho aqui, tá certo ir por esse caminho? E aí o chefe da auditoria vai dizer assim, tá certo, não, acho que esse caminho aqui não é bom, vocês têm que fazer também esses outros testes, deixa esse elemento aqui, audita esse outro elemento dentro do processo. Ou seja, é o primeiro pacto ali entre o chefe da auditoria e a equipe de auditoria. Feito isso e aprovado, eu tenho agora um referencial para começar os estudos preliminares, para começar a fase de planejamento. Então, esse planejamento de cada trabalho, ele dá início ao trabalho de planejamento da auditoria específica. E essa fase de planejamento, ela se encerra com o programa de trabalho de auditoria. Veja, o que é o programa? O programa vai determinar todos os testes que serão feitos, quando eles serão feitos e quem dentro da equipe vai ficar responsável por esses testes. Ou seja, o programa é o beabá do trabalho da execução. E ele, por que ele é diferente do planejamento inicial? O planejamento inicial ele só estabelece de forma geral quais são os objetivos, de forma geral o que se quer alcançar, de forma geral o que é o escopo. E ele, inclusive, no curso do estudo preliminar e do planejamento, da fase do planejamento, ele pode ser alterado. Por outro lado, o programa ele é o ponto final do planejamento. Ele é o que está entre o planejamento e a execução. Por quê? Porque depois de todos os estudos que eu fiz, o levantamento de sistemas, de normas e até alguns testes que são para verificar se de fato existe um controle que está ali previsto, né, dentro do processo, depois que eu fiz todo esse estudo, eu fecho esse trabalho com programa de auditoria. E aí vejam que um bom programa de auditoria, quando ele é feito, é possível até que quem fez o programa não necessariamente vai executar o programa. Ele pode só coordenar, supervisionar, acompanhar de alguma forma. Então, em algumas organizações, lança-se mão fortemente do trabalho, por exemplo, de estagiários. Então eu posso fazer todo o planejamento, que é a fase que eu já mencionei, a mais longa, a mais complexa, é aquela que eu vou conhecer o objeto, vou estabelecer todos os testes que eu vou fazer, junto com, por exemplo, uma equipe de estagiários, que estão aprendendo ainda a auditoria. E eles vão me acompanhar. Quando eu concluir, estou com o programa pronto, eu posso simplesmente passar o programa para eles. Por quê? Porque o programa é uma receita de bolo. Ele vai dizer, olha, aqui para responder essa pergunta vai ter que fazer uma inspeção física e são 1000 medicamentos diferentes que existem no almoxarifado, mas foi definido conforme a amostragem. A gente vai falar depois com mais profundidade sobre a amostragem, como é que se chega a um número bom de amostragem, não é um chute. Se eu trabalho com amostragem estatística, tem uma técnica para determinar o tamanho dessa amostra e tem técnicas para fazer a escolha dos elementos, mas isso vai estar tudo definido no programa. E aí a equipe pode ser uma equipe de estagiários, de aprendizes. Eles vão apenas aplicar o teste, os testes que estão previstos no programa, sob a supervisão de um auditor com mais experiência. Ou seja, o programa realmente dá um direcionamento, uma padronização formidável ao trabalho. Bem, então eu quero também falar que na fase de planejamento, eu tenho que fazer algumas análises importantes que eu não devo perder de vista. Então, a literatura divide em caixinhas esses elementos que eu devo prestar atenção na fase de planejamento. Tem pelo menos 3, humano, processo e tecnológico. Então, no humano,
eu tenho que entender os riscos de erros, né? De erros não intencionais por parte das pessoas, é possível que eles errem, né? Eu tenho que verificar o nível de qualificação dessas pessoas e a complexidade do processo que elas executam, né? E a possibilidade de fraudes a partir, né, das pessoas que estão ali. Então, há grupos de pessoas que, pelas características, podem me indicar, não necessariamente que são, mas podem me indicar que há uma vulnerabilidade a fraudes maior do que outras, por exemplo. E eu posso, na fase de planejamento, perceber isso. Tá?